sequência aqui a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube para você que vai fazer o concurso para a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. A prova está chegando, está perto, tanto para o cargo de técnico médio como o cargo para técnico superior. A diferença de um para outro é que o edital fala que são noções de processo civil e outro ele aprofunda um pouco mais. Vou falar de um tema que está nos dois editais, então é um tema importante para qualquer um dos cargos. É a chamada Teoria Geral dos Recursos. Está lá no teu edital, Teoria Geral dos Recursos. Tem esse tema tanto para o técnico médio como para o técnico superior. Dentro da Teoria Geral dos Recursos, quando a gente fala em recursos, o recurso é um entre os vários meios de se impugnar uma decisão. Você vai interpor um recurso porque você não está satisfeito com a decisão que o juiz deu. Acima do juiz, a nossa jurisdição, a jurisdição brasileira, é escalonada. Você tem escalonamentos, estratos, camadas, né? Então, se você não está satisfeito com a decisão do juiz, você vai recorrer. Você vai para um TJ, vai para um TRF, por exemplo, né? Então, você vai levar a esse magistrado a sua insatisfação. Isso é um recurso. Ideia muito simples. Você vai encontrar isso lá no artigo, a partir do artigo 995 do CPC. Vale a leitura esse artigo 995. Você vai encontrar lá a lista dos recursos. Outra dica também, é importante você ler essa parte que tem trazendo lá quais são os recursos e você vai perceber que dois recursos foram suprimidos no processo civil. Foi suprimido o agravo retido e os embargos infringentes. Você não vai encontrar nessa lista do 995 esses dois recursos que eu mencionei. Então, o 995 é um bom início de conversa para nós falarmos de recursos. E quando a gente fala em recursos, você tem que tomar cuidado que toda vez que você interpõe um recurso, há sobre esse recurso que você interpôs o chamado juízo recursal. Qual é o juízo recursal? Você tem um primeiro juízo que é o chamado juízo de admissibilidade, juízo de conhecimento, e um segundo juízo que é um segundo momento, que é o juízo de provimento ou juízo de mérito. O recurso só chega à análise de mérito desde que ele tenha sido admitido. Então, passada a fase de admissibilidade, se for admitido, o recurso vai ter uma análise do mérito. Analisar o mérito é analisar o fundo, a matéria que você está discutindo. Vamos supor o seguinte: eu interpus um recurso, porque o juiz deu uma sentença condenando a empresa que eu estou processando a me pagar R$5.000. Mas eu acho que R$5.000 é um valor muito pequeno. Eu acho que eu faço jus a 10 mil. Muito bem. Eu vou ter que interpor um recurso contra essa decisão, por exemplo, uma sentença, eu vou interpor apelação. Eu vou apresentar um recurso de apelação discutindo essa decisão. Mas, por exemplo, a apelação tem que ser interposta no prazo de 15 dias úteis. Se eu não observar esse prazo, a tempestividade, meu recurso é inadmitido. Ou seja, aquele primeiro juízo já me segura. O meu recurso é não conhecido, ele é inadmitido. Porém, se eu passar na admissibilidade, preencher os requisitos de admissibilidade formais, pelo menos os requisitos genéricos que a gente exige de início, o recurso chega à análise de mérito. Na análise de mérito é analisar se eu tenho ou não tenho direito a aumentar a condenação de 5 mil para R$10.000. É isso que a gente está conversando. Nisso eu destaco para vocês um primeiro comentário, é o artigo 1003 do CPC. Você não pode deixar de ler o artigo 1003 e o 1007, tá? Mas nesse ponto aqui só o artigo 1003, depois eu falo só do 1007. O artigo 1003 do CPC, ele estabelece a regra da famosa tempestividade. Tempestividade é a observância do prazo. Vamos começar pelo 1003, parágrafo 5º. O 1003, parágrafo 5º, ele traz a regra geral dos prazos recursais. Em regra, os recursos no processo civil possuem prazo de 15 dias úteis. Você vai encontrar isso no artigo 1003, parágrafo 5º, e você vai combinar com o artigo, anota esse aí também, é o artigo 219. O 1003, parágrafo 5º, ele fala que os recursos são interpostos no prazo de 15 dias, excetuado o caso de embargos de declaração. E ao ir para o 219, você percebe que os prazos são contados em dias úteis somente. Então, você tem 15 dias úteis para interpor o recurso. Haroldo, deixa eu ver se eu entendi. A apelação em 15, claro. Agravo de instrumento em 15, agravo interno em 15, especial, extraordinário, tudo em 15? Claro. Excetuados embargos de declaração que estão no artigo 1022. O ED, os embargos de declaração, eles têm prazo de 5 dias, lá no artigo 1022 do CPC. É importante você dar uma olhadinha também no 1022 e anotar também esse artigo, que ele é bem importante.
Nesse aspecto, eu quero que você tome cuidado o seguinte: então eu estou obrigado a interpor o recurso dentro do prazo. Como eu conto o recurso, o prazo no processo civil, eu conto os prazos em dias úteis, pode acontecer que na comarca específica onde eu vou interpor o recurso, por exemplo, um determinado município seja um feriado naquele local. Pode não ser um feriado nacional, mas ser um feriado só naquele local. Então você tem que tomar cuidado. Porque, por exemplo, o tribunal que vai julgar esse recurso, ele não está às vezes situado nesse município. Ele não está obrigado a saber de antemão que naquele município era um feriado local. Aí olha o que o 1003, parágrafo 6º do CPC, ele te exige. Está dentro desse 1003 que eu falei, mas eu quero que você tome bastante cuidado com esse parágrafo 6º. O recorrente, no momento da interposição, ele tem que comprovar a existência de um feriado local. Feriados locais, como o exemplo que eu dei aqui, ele vai ser instituído por uma lei municipal. Você vai entrar na internet, vai botar lá lei municipal do feriado tal, vai aparecer para você essa lei. Aí você vai mencionar, vai comprovar essa lei dentro do teu recurso. Você vai apresentar, anexar no seu recurso esse comprovante, está comprovada a tempestividade. Isso que é importante, tá? Um outro artigo, um outro parágrafo desse mesmo artigo, que eu acho muito, mas muito importante você tomar cuidado, é o parágrafo 4º desse artigo 1003. Parágrafo 4º desse artigo 1003. É o mesmo 1003, mas eu estou dissecando os seus parágrafos. E nesse parágrafo 4º, eu queria que você tomasse cuidado com a súmula 216 do STJ. Anota essa súmula 216 do STJ no seu código, nesse parágrafo 4º. Mas tome muito cuidado. Olha a armadilha. Essa súmula 216, ela previa uma coisa que com o novo código ela foi superada. Então cuidado para você não incorrer nesse erro. O que esse parágrafo 4º ele fala? Para a aferição da tempestividade do prazo, quando eu interpuser o recurso pelos correios, eu tenho que aferir essa tempestividade em que momento? No momento da interposição. Dei entrada no meu recurso, nesse momento eu vou observar a tempestividade. Então, postei o meu recurso nos correios no dia tal, é esse dia que é relevante na contagem do prazo. Se você observar a súmula 216, sabe o que ela fala? Ela fala que a tempestividade vai ser verificada no momento do recebimento. Isso é um absurdo. Eu já falava isso no meu livro, Processo Civil Sistematizado, há muito tempo. Isso não tem sentido. Isso era o que se chamava de jurisprudência defensiva. Era um entendimento feito pelos tribunais para se proteger, para gerar mais inadmissão dos recursos. Isso não tem sentido. Então, hoje prevalece o quê? 1003, parágrafo 4º. O que você tem que tomar cuidado na sua prova? Por exemplo, pelo entendimento do STJ, a interposição do recurso e a tempestividade é aferida no momento do recebimento do recurso. Esse entendimento não vale. Está errado. O que vale agora é o 1003, parágrafo 4º. A tempestividade é aferida no momento da interposição. Tudo bem? E um outro artigo que eu ainda quero falar, ainda tem mais um tempinho aqui no nosso bloco, no nosso videozinho, é o artigo 1007 do CPC. Importantíssimo esse 1007, você tem que tomar cuidado. O 1007 ele fala sobre o preparo. Eu gravei um outro vídeo anteriormente para vocês podem olhar na playlist aqui, nós temos vários vídeos aqui no meu canal sobre para a Defensoria Pública. Eu gravei um sobre gratuidade. Agora eu estou falando sobre preparo. Preparo são as despesas inerentes ao seu recurso. O preparo ele abrange duas despesas. Qual? Os atos cartorários e o de porte de remessa e retorno. Você vai encontrar isso no próprio 1007, que eu já mencionei. Atos cartorários, porte de remessa e retorno. Vamos lá, observações. Se o processo é eletrônico, então os autos do processo são eletrônicos, o que é muito comum hoje, você fazer uma interposição eletrônica, observa lá o parágrafo 3º. Pelo parágrafo 3º, eu estou dispensado do pagamento do porte de remessa e retorno, que é o deslocamento. Claro, se é eletrônico não tem deslocamento. Já que não tem deslocamento, eu não tenho que pagar porte de remessa e retorno. Então não tem que pagar porte de remessa e retorno em processo eletrônico. Toma cuidado na hora da prova. Haroldo, no processo eletrônico está dispensado o pagamento do preparo. Não falei isso não. No processo eletrônico está dispensado o pagamento de porte de remessa e retorno. Eu não falei que eu preparo todo, tá? Toma cuidado com isso. E a segunda observação, importantíssima.
No ato da interposição, eu comprovo o pagamento do preparo. Se esse comprovante, se esse pagamento do preparo que eu fiz, que eu estou comprovando, isso estava insuficiente, eu vou ter o prazo de 5 dias para complementar o pagamento do preparo. Então, eu comprovei o pagamento do preparo no ato da interposição, que é essa a regra. Mas quando eu comprovei, o cartório verificou que estava insuficiente. O que tem que ser feito? Tem que ter me dado o prazo de 5 dias para eu complementar o pagamento. Isso é uma regra. Agora toma cuidado. Se eu dei entrada no recurso e não comprovei, estava zerado. Eu vou ter 5 dias para comprovar o pagamento em dobro. Toma cuidado, são duas regras diferentes. O cara que comprovou e estava faltando e o cara que não comprovou. Quem comprovou e estava faltando vai ter o prazo de 5 dias para complementação. Aquele cara que não comprovou vai ter o prazo de 5 dias para comprovar dobrado. E quando ele comprovar em dobro, não se admite complementação. É tudo ou nada. Então veja bem isso, tá? Toma bastante cuidado com isso. É diferente o tratamento pela lei para quem comprovou e estava faltando e para quem não comprovou. Tudo bem, gente? Bem, era essa a dica que eu queria falar com vocês nesse primeiro momento aqui, falando um pouco sobre teoria geral dos recursos. Se você gostou desse vídeo, vai aqui embaixo, tem ali um joinha, aquele dedinho de legal, você vai lá, curte esse vídeo. Se você chegou hoje agora, caiu de paraquedas aqui nesse canal, deu uma pesquisada e achou esse meu vídeo, se inscreve aqui no meu canal, isso é importante para o canal ter inscritos, então se inscreva, vamos fazer esse canal crescer, potencializar e divulgar cada vez mais as informações. Então, gente, era isso, era a dica que eu queria dar para vocês, bons estudos e boa prova para você que vai fazer o concurso.